Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Vasco conquistou uma vitória importante diante do Cruzeiro por 2-0, com gols marcados por Ryan e Paulo Henrique, em partida disputada no último sábado, válida pelo Brasileirão Betano. Durante coletiva de imprensa após a partida, o técnico Fernando Diniz explicou sobre o momento em que chamou a atenção de Hugo Moura ainda em campo, quando o jogador pediu atendimento médico. A cena acabou gerando grande repercussão nas redes sociais, mas foi esclarecida pelo comandante, onde apontou que tudo foi feito com respeito e dentro da relação que mantém com o elenco. Eu falei para ele voltar. Assim, tomara que a gente continue rindo no dia que perder e não crie aquela polêmica de, olha, foi estourado, mal educado, destacou Diniz, apontando que é a forma como trabalha. O treinador ainda apontou que não se trata de um episódio isolado, mas sim de um comportamento coerente com o seu estilo de liderança. Diniz ainda destacou o vínculo que mantém com o grupo e a forma como se comunica com os jogadores. O meu jeito é esse. Sou assim com o Ryan, com o Hugo Moura. Eu nunca levantei minha voz com o jogador para prejudicar. Muito pelo contrário. Minha vida é de dedicação plena para os jogadores e para os torcedores. Fernando Diniz ainda criticou sobre o relativismo moral diante da sua postura com o elenco. Não preciso me fazer de super educado para agradar uma plateia externa. Sou conectado com o jogador de uma maneira que me permite isso. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Bora, e o Vasco não perdeu. A última derrota aconteceu em agosto, no dia 24. De lá para cá, 7 jogos e nenhuma derrota. Jogo com o Palmeiras, dificílimo. Palmeiras que perdeu e reclamou pra caramba contra o Bahia. O jogo acontece lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque. Barros está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve ser o substituto? Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente cada vez mais subir a nossa comunidade falando de Vasco da Gama. Bom, com os resultados da rodada, o Vasco terminou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª posição. Subiu 2 posições, já que o Corinthians perdeu para o Flamengo e o Ceará joga hoje, né? O Vasco conseguiu ultrapassar esses 2 adversários com a vitória em cima da equipe do Cruzeiro. Aliás, só um parênteses, eu vi alguns vídeos, né? Mais até os títulos, né? Iniciozinho do vídeo. Ouvi alguns comentários de pessoas da mídia de Minas. E é impressionante como os caras têm uma visão tão pequena do futebol, né? Eu lembro quando o presidente do Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro, disse a mesma frase: é inadmissível perder para o Vasco. Por que é inadmissível? Primeiro você está falando do Vasco da Gama, um dos maiores clubes do Brasil e um dos maiores clubes do mundo. Hoje não é um dos maiores times, mas com história, com títulos, com ídolos, claro que é. Por que é uma vergonha perder para o time do Vasco? O Vasco mandou na partida. E se for chorar, manda um áudio, mas manda alto, porque eu não vou ficar ouvindo chorinho não. Que babaquice, cara, isso. Todo mundo que pede pro Vasco, que já foram várias derrotas, é inadmissível perder. Tá bom, Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, é inadmissível perder. Eu tô vendo a grande campanha que faz o Botafogo em 2025. 7 competições, não vai ganhar nenhuma. É bacana, mas investiu 500 milhões e contratou um monte de porcaria. O time não é isso tudo do que era no passado. O Santos foi atropelado na volta por 6-0. Na ida perdeu e na volta também. Apanham aqui, apanham lá. O Cruzeiro perdeu com o Vasco jogando com autoridade. Aí fica essa palhaçada, esse mimimi. Impossível, inadmissível perder pro Vasco. Não, né? Vamos respeitar um pouquinho e deixar essa soberba de lado e olhar e falar assim, cara, o time jogou mais. O time comandado pelo Fernando Diniz jogou mais. É óbvio que, para a torcida do Cruzeiro, perder para um time comandado pelo Diniz parece que é um absurdo, porque ele saiu de lá, não deixou saudade e tal. Mas, meu irmão, vida que segue, deixa de ser viúva. Bom, aliás, falando em vida que segue, nessa rodada agora, 26, o Vasco tem um difícil compromisso
contra o Palmeiras fora de casa. O Barros está suspenso, terceiro cartão amarelo, desfalque importantíssimo, né? Que o Vasco terá lá no Allianz Parque. E aí quem vai ser o substituto do Barros? Matheus Carvalho? Tietê pode voltar? Lucas Oliveira pode fazer a função? Thiago Mendes não acredito, que se voltar vai ser no máximo um banco de reservas. E aí? Quem você escalaria, por exemplo? O Barros vai fazer muita falta, sim. Desde que ele assumiu a vaga de titular, o Vasco não perdeu. 7 jogos, 7 bons resultados. 4 empates e 3 vitórias. Só lembrando, para quem ainda acha inadmissível perder para o Vasco, quando o Vasco encarou os times que estão no G6, começou a maratona, e isso iniciou contra o Flamengo, empate com o Flamengo, aliás, turno e retorno empate, o Flamengo não venceu o Vasco. Vitória em cima do Bahia, que ontem venceu o Palmeiras, e vitória em cima do Cruzeiro. Ou seja, de 9 pontos disputados contra times do G6, 7 conquistados. Vamos brigar agora fora de casa. É difícil a missão? Claro que é difícil a missão. O time do Palmeiras é muito bom? É muito bom. Briga pelo título brasileiro? Sim. Mas o tema do vídeo você viu aí na thumb, é um Vasco que precisa dar agora a arrancada. Chegou em 2 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder, somando Copa do Brasil e Brasileiro, mas tem um número que chama muito a atenção. Nesse retorno, estamos na 25ª rodada, foram 6 partidas. O recorte não é grande. Retorno, 6 partidas. E o Vasco tem a 5ª melhor campanha. No turno, o Vasco era o 16º colocado, já incluindo o jogo do Bahia que venceu. Agora é o 5º. Flamengo é o líder do retorno, se a gente fosse dividir por turno o Campeonato Brasileiro. Depois vem com 14 pontos, vem o Palmeiras, Mirassol, Cruzeiro e Vasco. 14, 13, 13, 13 e 11. É uma corrida de recuperação. Esse é o problema do Vasco. Paga pelo primeiro turno, mal feito. E agora precisa recuperar. E o segundo turno é obrigação. O Vasco fazer uma boa campanha. Já arrancamos. Estamos na 11ª posição. Dá para subir um pouquinho mais nessa rodada? Dá. Depois do Palmeiras, o jogo em casa, e é a obrigação do Vasco vencer, é o Vitória. Porque lá no turno, de forma ridícula, vencendo por 1-0, com 1 a mais, o time levou a virada. Esse time do Vasco, com essa mentalidade, com esse jeito de jogar, não leva esse tipo de virada. E principalmente com o sistema defensivo. Mas antes do Vitória, domingo que vem em São Januário, tem o duelo com o Palmeiras. Bom, vocês viram aí rodando várias vezes, lembrando a você que kto.bet.br é o nosso site de apostas que eu indico para você, é apenas um site para você se divertir, não vai achando que você vai, vou ficar milionário, vou ganhar muito dinheiro. Não, é diversão, então não aposte o que vai comprometer o seu orçamento. Divirta-se, mas é para maiores de 18 anos. Tem bola rolando nesse meio de semana, tem a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e você já pode lá montar a sua múltipla, deixar o seu palpite em kto.bet.br. Galera, lembrando que hoje, meio-dia, temos o nosso programa Na Conta KTO. Ele está insuportável, a gente tem que aturar, faz parte do jogo, mas é o olhar para frente. O título a gente não mira, mas chegar bem no Campeonato Brasileiro, quem sabe entre os 8 primeiros, seria fantástico. Veja o Vasco com reais condições de brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem via Copa do Brasil. O duelo com o Fluminense acontece somente depois do Campeonato Brasileiro, dias 10 e 14, e depois pegamos o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. Não tem nenhum bicho-papão. Não há um time mais forte que o Vasco nessa semifinal. Hoje, falando hoje, dia 29 de setembro de 2025. Concorda comigo? Então vamos juntos.
Ótimo dia, uma grande semana. Bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, falta pouco para a gente chegar aos 169 mil inscritos e eu conto com você para que o quanto antes a gente chegue a essa marca tão importante. Show de bola? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem, de forma parcial, terminamos aí a 25ª rodada do Brasileirão. Hoje, segunda-feira, tem apenas mais uma partida para acontecer dessa rodada, que é São Paulo e Ceará. Como está aparecendo aí na tabela de classificação, praticamente todos os resultados foram muito favoráveis aí ao nosso Vascão. Até porque o Vasco venceu, então, automaticamente a tabela, quando o Vasco vence, ela vai se comportar de uma maneira bem positiva. O Vasco termina essa rodada enquanto pelo menos o Ceará ainda não entrou em campo. Na 11ª colocação com 30 pontos, sobe 2 posições. O Vasco iniciou essa rodada com 27, estava na 13ª colocação e nesse momento já está ali na 11ª colocação do Brasileirão. Corinthians, que está embaixo do Vasco, ontem entrou em campo contra o Flamengo e perdeu. O Ceará ainda não entrou em campo, enfrenta hoje a equipe do São Paulo. O Atlético Mineiro enfrentou o Mirassol sábado e venceu, mas não ultrapassou o Vasco da Gama. O Internacional empatou com o Juventude e também não ultrapassou o Vasco. E ontem o Santos empatou com o Red Bull Bragantino e também está ali ainda abaixo do nosso Vascão. O Vitória entrou em campo e não conseguiu conquistar a vitória, perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-1, então está ali travado dentro do Z4. Ou seja, o Vasco, independente do resultado hoje de São Paulo e Ceará, vai fechar essa rodada a 8 pontos de distância da zona do rebaixamento. E olhando agora para a parte de cima, olhando para o G6, o Bahia, que é o 6º colocado, ontem venceu a equipe do Palmeiras dentro do estádio da Arena Fonte Nova. Então, para quem desmereceu a vitória do Vasco contra o Bahia, tá aí. O Bahia ontem chegou e enfrentou, ao meu ver, um dos melhores, hoje o melhor futebol do Brasil e ganhou. E esse mesmo Bahia perdeu para o Vasco no meio da semana. Então, é mérito total do Vasco da Gama, vitória quarta-feira contra o Bahia dentro do Caldeirão. Com a vitória, o Bahia foi a 40 e o Vasco hoje está a 10 do G6. Entretanto, uma rodada absurdamente boa. E é importante agora olhar mais para frente. Os próximos confrontos do Vasco tem Palmeiras, depois de amanhã no Allianz Parque. Logo em seguida o Vasco enfrenta o Vitória, dentro de São Januário. Tem o Fortaleza dentro da Arena Castelão e enfrenta logo em seguida o Fluminense no Maracanã. São 4 adversários que dá para fazer uma pontuação bem legal. Fluminense no Maracanã dá para vencer, Fortaleza na Arena Castelão dá para vencer, Vitória em São Januário é obrigação vencer. Então 12 pontos, dá para o Vasco buscar aí uns 7, uns 6, uns 9 e olhar ainda mais para a parte de cima da tabela. Tá na expectativa, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Não tem como, né, diante da boa fase do nosso Vascão, não ficar animado, não ficar contente, não ficar iludido até um pouquinho, olhando para as próximas rodadas de Brasileiro. Vasco vive um momento muito bom, muito pelo, é claro, trabalho do técnico Fernando Diniz, mas muito também do material humano que o Diniz tem em mãos. O time do Vasco é um bom time. O elenco do Vasco é um elenco de bons jogadores. O elenco de jogadores hoje que são observados por seleção brasileira. Estamos falando de 3 atletas do Vasco da Gama que hoje são cotados para estarem presentes na próxima lista da seleção. Quarta-feira teremos a convocação feita pelo Carlo Ancelotti
é uma grande expectativa que pelo menos um atleta do Vasco da Gama esteja presente nessa lista. Dentre os nomes temos Felipe Coutinho, Ryan e Paulo Henrique. É uma empolgação, amigo vascaíno, que não se limita, é claro, aos resultados recentes, pois é uma empolgação que envolve um Vasco com um elenco de jogadores selecionáveis. Agora, na partida deste último sábado, contra a equipe do Cruzeiro em São Januário, o diretor de seleções Rodrigo Caetano acompanhou a partida e a informação é que ele ficou bem animado com aquilo que viu. Inclusive, o lateral direito Paulo Henrique, diferente do Ryan e do Coutinho, ele chegou a aparecer na última lista da pré-lista de convocações, ou seja, ficou ali por detalhes de ser convocado. É um jogador que tem grande possibilidade de aparecer de fato nessa lista. Nessa temporada, ele é um dos destaques do Vasco da Gama, marcou gol agora contra o Cruzeiro nesse último sábado dentro de São Januário e pode ser sim que ele apareça na lista dessa próxima quarta para 2 amistosos, contra a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14 de outubro. Já sobre Ryan e Coutinho, são 2 jogadores, é claro, que têm uma chance inferior, mas o Ryan é um jogador que vem acumulando ótimas atuações, está na mira do futebol internacional. Nesse último sábado esteve presente em São Januário olheiros tanto do Tottenham quanto do Barcelona. E a informação do canal Na Torcida Vascaínos é que o olheiro do Tottenham chegou para perguntar ao Rodrigo Caetano se havia alguma possibilidade do Ryan aparecer na lista de convocações. Ele disse que sim. Essa pergunta feita, é claro, para contextualizar pelo olheiro do Tottenham, é porque pré-requisito da Premier League para a contratação de atletas é que ele seja convocado para a seleção principal. Ou seja, tá aí. O olheiro do Tottenham perguntou sobre a possibilidade do Ryan ser convocado, visando uma contratação do Ryan, e o representante da seleção brasileira deixou muito bem claro que é uma grande chance dele aparecer nessa próxima convocação. E o Coutinho, amigo torcedor, é mais um nome. Sem participar diretamente de um gol no sábado, ele foi um dos melhores em campo, cara. Vem dando uma sequência absurda, tá vendo sem dúvida nenhuma o seu melhor momento vestindo a camisa do Vasco. No sábado, a torcida do Vasco pediu, cantou nas arquibancadas, Coutinho é seleção. O jogador que esteve na Copa do Mundo de 2018 também foi exaltado pelo técnico Fernando Diniz. É uma grande possibilidade de, nesta próxima quarta-feira, na convocação, esses jogadores aparecerem na lista. Será? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora trago um pouquinho a vocês das palavras do Diniz sobre Coutinho, sobre Paulo Henrique e também sobre o Ryan e a possibilidade de uma seleção. Se liga só. O Paulo Henrique tem algo diferente, assim, ele é um jogador extremamente potente. Ele tem uma potência parecida com, eu falo para ele, parecido com o Walker, que jogava no City. É um jogador muito potente. Ele é um jogador que está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial que ele tem. Ele está se apropriando da própria potência, o Paulo Henrique. A minha vinda para cá, talvez tenha uma vinda para ele se apropriar disso mesmo, para ajudar ele nisso. Então ele é um jogador muito decisivo, ele já decidiu algumas partidas comigo aqui. E um jogador, um lateral que decide o jogo, é um ganho para toda a equipe. E na parte defensiva, ele é um jogador também muito sólido, no sentido que ele consegue, dificilmente ele leva desvantagem em combate direto, né? Ele está ganhando cada vez mais consciência na parte tática, de quando fechar a linha, de quando abrir, de quando avançar, de quando conter mais. E o Paulo Henrique, de fato, ele é um jogador que ele já está no radar. E ele continuando assim, ele vai ser um postulante a disputar a Copa do Mundo. Para mim isso é muito claro. Em relação ao Coutinho, eu acho que definitivamente ele vai entrando no radar da seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade. E são poucos jogadores que têm genialidade. Ele tem genialidade, ele está ficando com a forma física cada vez mais apurada. É um jogador, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu dou muito treino. E o Coutinho é um dos jogadores que mais treina. Fala assim, o Coutinho, tudo que a natureza falava e assim, os aspectos normativos da fisiologia sugeririam para o Coutinho, o Coutinho a gente está fazendo o contrário. O Coutinho antes assim, era poupado de treino, poupado de jogo. Hoje ele treina quase que mais que todo mundo e joga quase que mais que todo mundo. Às vezes eu tiro no jogo, que o jogo tem um caráter diferente, e às vezes quando hoje, por exemplo, eu jogo até 30 do segundo tempo, e bem. E o fato dele, a gente poder contar com um cara igual o Coutinho, facilita muitas coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos assim que não são coisas treináveis. Hoje ele fez pelo menos uns 5 lances aí dos mais bonitos.
de corta-luz, de toque de calcanhar, de mudança de direção, de enfiada de bola, de drible. Então ele é um cara que ele está entrando numa forma que ele continuando assim, ele é um postulante cada vez mais claro para disputar. Embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente, muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. Bom, amigo vascaíno, eu tô aparecendo aqui rapidinho para dar um aviso muito importante para todos vocês. O negócio é o seguinte: o canal do Gigante agora tem um canal de cortes, que é o Bastidores do Gigante Vasco. Lá você terá acesso a todos os cortes dos vídeos aqui do nosso canal. Por exemplo, ó, surta a imprensa, mídia revoltada com Coutinho, vídeo de 3 minutos e 54, grande reforço em breve, Diniz vai ganhar grande nome, 3 minutos e 6, Ryan no Barcelona, urgente, 6 e 28. O que isso significa? Eu, Lucas, estou pegando os vídeos do canal do Gigante Vasco e postando nesse canal Bastidores em corte. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora, caso você chegue à noite e não consiga ver um vídeo que foi postado aqui, você vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, que ele vai estar em corte para você com as melhores e mais importantes partes. Mais um conteúdo novo para você assistir e ter sempre acesso às últimas informações do nosso Vascão. O link desse canal vai estar aqui no comentário fixado. Corre, se inscreva também por lá e vá acompanhar o nosso Vascão de todas as formas possíveis. Sempre o canal Gigante Vasco fazendo o melhor conteúdo para você. Vascaíno, você viu aí o vídeo do Fernando Diniz falando sobre esses atletas e também pôde dar uma olhada nessa informação importantíssima, nesse recado importante que eu trouxe a vocês. Então, é claro, não perca tempo, vem aqui no link que está aparecendo a vocês no comentário fixado. É algo, um conteúdo novo feito para você, torcedor vascaíno. Show, vamos continuar com o vídeo, porque a gente está falando agora de Coutinho, de seleção brasileira, e esse assunto aqui envolve exatamente seleção. Tem 2 jogadores aí, amigo, que, sei não, hein, breve, vão pintar no futebol brasileiro e podem pintar sim no nosso Vascão. O primeiro caso, que é um pouquinho mais distante, é o caso do Renan Lodge. Renan Lodge é um jogador que rescindiu seu contrato com o Al Hilal, clube da Arábia Saudita. Ele não foi inscrito no Campeonato Saudita e só voltou ao futebol brasileiro e rescindiu o contrato de forma unilateral, ou seja, ele rescindiu o contrato apenas a partir da parte dele mesmo. Ele quis rescindir, foi embora e ficou por isso mesmo. Ele já está hoje em solo brasileiro, está sem clube porque rescindiu com a Hilal após o término da janela de transferências. Jogador novo, 27 anos de idade, ele estava nos planos do técnico do clube saudita, mas decidiu, né, a rescisão contratual. Hoje ele mantém a sua forma física no CT do Atlético Paranaense, é um lateral esquerdo de muita qualidade e, acima de tudo, é um lateral esquerdo que tem passagem pela seleção brasileira e sonha com a possibilidade de vestir a camisa da seleção nessa próxima Copa do Mundo. Renan Lodge é um jogador que já passou por grandes clubes do futebol mundial. Estamos falando de um Renan Lodge que teve uma grande passagem pelo Atlético de Madrid, por exemplo. Um Renan Lodge que brilhou, né, recentemente vestindo a camisa do próprio Al Hilal, um atleta que chegou a vestir a camisa do Nottingham Forest, do futebol inglês, Olympique de Marselha, um jogador de muita qualidade mesmo. E esse atleta está livre no mercado dando sopa. E é um jogador que tem uma amizade muito grande com o Philippe Coutinho. E por que eu estou trazendo isso aqui a vocês? Porque viralizou nas redes sociais nessas últimas horas uma curtida que o Renan Lodge deu na publicação do Philippe Coutinho do jogo deste último sábado. O Coutinho publicou a imagem, né, dele atuando dentro de São Januário. O Renan Lodge foi lá e deu uma curtida e isso já viralizou completamente nas redes sociais.
a torcida vascaína, é claro, ficou animada com essa possibilidade de ter Renan Lodge. É importante olhar para a nossa lateral esquerda e pensar. Piton é um jogador que não passa muita confiança. Vitor Luiz, muito menos. O Leandrinho, pelo visto, é um jogador que hoje ainda o técnico Fernando Diniz não conta. Será que não dá para sonhar com o Renan Lodge? Sei não, hein, cara. Sei não, hein. Dependendo do que o Vasco fizer até o final desse ano, se beliscar um título de Copa do Brasil, por que não pensar na possibilidade do Renan Lodge? E trazer agora um pouquinho para algo mais palpável, né? Algo mais tátil, que é o caso do Pombo, do Richarlison, cara. Richarlison é um jogador que pertence ao Tottenham, clube inglês. Informação do canal na torcida vascaínos é que Richarlison tem contrato com o Tottenham até 2027, deve deixar o clube nessa próxima janela de transferência. A informação é que parece que por lá chegou ao fim da linha a passagem do Richarlison, o Tottenham quer negociá-lo e esse negócio vai acontecer já nesta próxima janela. O clube brasileiro que tentou uma aproximação nessas últimas janelas foi, de fato, o Vasco da Gama, principalmente na janela do meio do ano passado e do final do ano passado, do início desse ano. Foram as duas janelas que o Vasco tentou mesmo a contratação do Richarlison. Além do Vasco, o Fluminense também tentou essa aproximação, mas nenhuma das duas tentativas foi para frente e se tornou, né, se concretizou o negócio. Hoje, o clube que também está se aproximando do Richarlison é o Flamengo. Inclusive, os primeiros contatos já foram até feitos. O clube inglês, o Tottenham, colocou na mesa do Flamengo um valor de 20 milhões de euros para negociar o Richarlison. A informação, amigo torcedor vascaíno, porém, que pega o Cruz Maltino de surpresa, é que o nome hoje que o Tottenham pensa para repor a saída do Richarlison é o Ryan. Ryan é o nome hoje que o clube inglês pensa como o nome ideal para suprir a venda do Richarlison. É como se o Tottenham hoje pensasse, vamos vender o Richarlison por 20, nesse dinheiro pegar 30 e investir no Ryan. Ou seja, vende o Richarlison por 20, coloca mais 10 e compra o Ryan. É isso que está na cabeça dos dirigentes do clube inglês, tá? Ou seja, uma informação que pega o vascaíno de surpresa. Porque a minha opinião é, o Ryan é um jogador de 19 anos de idade, jogador com um futuro muito promissor, um jogador que eu não tenho dúvidas que vai dar muito, muito certo. Estamos falando de um jogador aí que vai desbancar nesses próximos anos e vai sobrar no futebol europeu. E estamos falando de um Richarlison que está num processo de decadência, não está jogando bola. É o momento ideal do Vasco chegar e fechar negócio com o Tottenham, liberando o Ryan, pegando 30 milhões de euros e ainda trazendo o Richarlison de graça. Se o Vasco tiver... Assim, é difícil falar capacidade, porque eu não estou querendo desmerecer os profissionais que atuam no Vasco, mas se tiver essa habilidade, dá para fazer um negócio. É como se fosse assim, ó, Tottenham, o Barcelona está querendo o Ryan, o Real Madrid está querendo o Ryan, o Chelsea está querendo o Ryan. O que você vai oferecer de bom para liberar o Ryan para você? Não é apenas dinheiro que o Vasco tem que pedir, não. É dinheiro mais Richarlison. É tipo assim, Tottenham, você quer o Ryan? Tá tranquilo, pode levar. Mas para levar, para eu priorizar você, libera o Richarlison aqui para mim. Ah, então o Richarlison mais 10 milhões de euros? Não. É o Richarlison mais 30 milhões de euros. Estou liberando para você a maior promessa do futebol brasileiro desses últimos anos. E aí, amigo, eu acho que é algo muito favorável. Você vendeu o Ryan aí por 30, 35 milhões de euros. E em troca disso ainda conseguir o Richarlison? Sei não, hein? Acho que seria algo para empolgar o torcedor Cruz Maltino. Nessa má fase do Verratti, Richarlison... Dentro do Vasco, o atuante Ryan é tido como um dos grandes talentos da equipe e um dos principais ativos financeiros do clube, tanto que ele já está na mira do mercado europeu, ele está na mira do velho continente e um gigante da Premier League está interessado na joia vascaína. De acordo com informações apuradas pelo portal NT Vascaínos, o Tottenham, da Inglaterra, está interessado em Ryan e já sinalizou pagar 30 milhões de euros. Além disso, o Tottenham, da Inglaterra, também se movimenta e deve formalizar uma oferta de 30 milhões de euros pelo jovem atacante vascaíno. O Zenit, da Rússia, que vem buscando muitos jogadores do futebol brasileiro, já teria até feito uma proposta por Ryan, que além dos 22,5 milhões de euros, também envolveria a liberação de Robert Renan. O Zenit, da Rússia, apresentou uma proposta pelo atacante Ryan, 22,5 milhões de euros à vista, o passe do zagueiro Robert Renan.
Pelo acordo, o Vasco ficaria com 80% dos direitos do defensor, completou NT Vascaínos. Na noite de amanhã, o Vasco recebe o Cruzeiro pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão Betano em São Januário. No momento, o Gigante da Colina está em terça e colocado com 27 pontos. E você, torcedor, o que acha da situação de Ryan? Deixe sua opinião nos comentários.